Bom dia, minhas irmãs, bom dia, meus irmãos. É um prazer muito grande podermos estar juntos novamente para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Virtual, a nossa Escola Bíblica Online, quando temos oportunidade de manter os nossos encontros dominicais de estudo das Escrituras Sagradas, que normalmente realizamos no Santuário da Igreja Batista em Morada do Vale, às 9 horas da manhã. Nós aguardamos com certeza a ocasião. Não tanto aprendendo de Neemias, porém aprendendo com Neemias a respeito do temor a Deus. Vamos orar? Nós queremos louvar o Senhor nesse início de estudo bíblico através de uma palavra de oração. Feche os seus olhos e pensemos juntos em Deus e peçamos a orientação do nosso Pai Celestial para esse momento de meditação na Bíblia. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que tu nos ofereces de podermos estar reunidos, ainda que remotamente, virtualmente, mas, porém, voltados para o Senhor, na tua bendita presença, na companhia do teu povo, para esse instante em que clamamos a instrução do Senhor por meio da tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, apresenta-nos desafios, traz-nos, ó Deus, conforto, consolo, direção, orientação para as nossas vidas. Nós te louvamos por cada um dos irmãos que já se encontra conectado para esse instante. E pedimos também, ó Deus, por aqueles que virão a se unir a nós, para que todos tenhamos momentos muito agradáveis de meditação na tua bendita palavra. É a nossa oração que fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. Louvado seja Deus por esse privilégio. Você já está com a sua Bíblia aí aberta no livro de Neemias? Então vou dar um tempinho para você pegar a sua Bíblia, caso não tenha ainda tomado, abrir no livro de Neemias e nós iremos começar fazendo uma breve recordação daquilo que nós temos estudado, meditado, refletido juntos até esse presente momento. E é sempre uma alegria podermos estar aqui reunidos em circunstâncias como essa em que nós aqui nos encontramos. Bem, as nossas lições têm por título Neemias reconstruindo muros e vidas para a glória de Deus. O objetivo de Neemias era não somente reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, mas ele também tinha por propósito, dado pelo próprio Deus, reconstruir vidas, trabalhar na vida do povo do Senhor, para que eles pudessem ser reconstruídos como nação, especialmente como uma nação separada para a glória do nosso Deus. E assim nós estamos refletindo a respeito desse livro. E durante a nossa reflexão, nós chegamos à nossa terceira lição, temendo a Deus em um mundo em pecado. A nossa primeira lição teve por título Agindo à luz da palavra de Deus. E nós percebemos naquela lição que a ação de Neemias esteve pautada em duas intercessões. Neemias recebe a visita de Anani e também de alguns outros judeus, lá onde Neemias se encontrava, na Babilônia. Ele que era um copeiro do rei Artaxerxes, tinha essa função que era tão importante, ele degustava a comida, a bebida do rei, portanto ele morava dentro do palácio do rei, uma situação muito confortável, comia, se alimentava do alimento do rei, ainda que para prová-lo no sentido de precaver o rei de comer ou beber algo envenenado, mas ele estava ali dentro do palácio e conversava também com o rei. Ainda assim, se preocupava com o seu povo Israel, que havia sido exilado para a Babilônia, ainda que dois retornos já tivessem acontecido para Jerusalém. Um sob a liderança de Zorobabel, com o objetivo de reconstruir o templo, outro sob o comando de Esdras, com o objetivo de restaurar o culto e fazer com que o povo tivesse novamente contato com a lei do Senhor, mas ainda assim o relatório que Neemias ouviu de Anani, seu compatriota, foi triste, pois Anani e seus irmãos relataram que o povo estava em miséria,
a cidade em ruínas, os muros estavam derribados. Grande dificuldade que enfrentou o povo para reconstruir os muros foi porque as nações que viviam em torno de Jerusalém fizeram comentários desairosos ao povo de Israel para com o rei Artaxerxes. E clamaram essas nações em redor que o rei Artaxerxes ordenasse a interrupção da reconstrução dos muros. E assim foi feito, decretado pelo rei. Ao ouvir o relatório triste, sombrio, apresentado por Anani e seus irmãos judeus, tomou Neemias duas disposições, duas ações. A primeira delas foi de interceder a Deus. Ele passou assim 16 semanas em oração. E a segunda ação de Neemias foi interceder ao rei da terra, a Artaxerxes, pedindo autorização para voltar, ir até Jerusalém, pedindo cartas para que ele, o rei, desse cartas, dando a Neemias a autorização para passar pelos reinos da além do Eufrates até chegar a Jerusalém, que pertenciam ao domínio do rei Artaxerxes. Pediu também Neemias madeira das florestas do rei para que pudessem ser reconstruídas as portas da cidade de Jerusalém. E não somente concedeu isso o rei, mas também deu uma guarda armada para proteger Neemias até a sua chegada à cidade. Neemias, portanto, agiu à luz da palavra de Deus, porque Neemias preocupava-se sobre a necessidade de haver uma nação, e uma nação estruturada e temente a Deus, para que dessa nação pudesse nascer o Messias prometido pelo Senhor. Capítulos 1 e 2 de Neemias. Nós concluímos nessa lição que a grande mensagem do livro de Neemias não era a respeito do próprio Neemias, mas a respeito de Jesus Cristo, o Messias que havia de vir e que havia de vir da própria nação de Israel e que precisava ela estar estruturada. E Neemias agiu à luz da palavra de Deus, na expectativa da vinda do Messias, para que aquela cidade e aquele povo fossem reconstituídos. É sobre Jesus a lição principal do livro de Neemias. Nossa segunda lição foi trabalhando por um Deus que peleja por nós. Enquanto construíam os muros, o povo de Israel, os judeus, estavam ali operando lado a lado, ao lado de, pessoas diferentes. Havia governadores, havia pessoas simples do povo, trabalhadores comuns de diversas funções. Havia também ali sacerdotes trabalhando, havia até mulheres, são mencionadas filhas de um determinado morador de Jerusalém, trabalhando ali naquela localidade. Então eles trabalhavam, operavam para Deus, mas ao mesmo tempo também estavam ali com as suas armas postas para evitar qualquer tipo de levante das nações que estavam no entorno. E eles estavam convictos de que, enquanto eles trabalhavam para Deus, Deus por eles pelejava. Deus os guardava de todos os males. E essa de ser a nossa convicção também. Nós concluímos que nós estamos seguros ao trabalhar para Deus, sabendo que Ele, Deus, nos guarda enquanto nós o servimos. Nós temos um Deus que nos protege e então podemos nos dedicar na realização da obra do Senhor. Nós vimos naquela maquete que os habitantes de Jerusalém, aqueles que estavam lá dentro, simbolizavam, já eram um tipo de cristãos, aqueles que seriam transportados a Jerusalém celestial. Nós somos cidadãos de duas pátrias. Nós somos cidadãos dessa pátria terrena, onde nós nos encontramos, por exemplo, nós somos cidadãos brasileiros, mas também, ao mesmo tempo, nós somos cidadãos de uma outra pátria. Somos cidadãos da pátria celestial, da cidadania dos céus. E de lá nós já somos cidadãos. Ainda não vivemos lá, mas nós já somos. Nesse sentido, é que nós somos peregrinos aqui nesse mundo. Nós estamos peregrinando
Não somos dessa pátria, porque a nossa pátria real e final é aquela celestial, para onde o Senhor nos levará finalmente, e local onde Jesus Cristo disse que foi preparar-nos morada. Então, essa reconstrução dos muros, e em especial nesse ponto, aqueles que habitavam dentro de Jerusalém, simbolizavam os salvos, aqueles que foram transportados da perdição, de não serem nação, de não serem povo, para serem nação e povo de Deus. Quanto aos muros em volta da cidade, simbolizavam a santificação, a separação do povo. Quem estava dentro da cidade eram aqueles que eram o povo de Deus. Quem estava de fora eram os perseguidores, os zombadores, os malfeitores. E os muros erguidos simbolizavam a santificação. E o trabalho lado a lado das pessoas, dos judeus, na reconstrução dos muros, simbolizava essa ideia de que todos trabalhavam juntos, e lado a lado, e ao mesmo tempo, nesse processo de separação do mundo, separação daquilo que desagrada ao nosso Deus. E então chegamos à nossa terceira lição: temendo a Deus em um mundo em pecado. Nessa lição, nós verificamos algumas questões interessantes. No capítulo 5, nos versos de 1 a 5, nós vimos a narrativa de 3 grupos que se encontravam em perigo. Famílias grandes, sem terra e com fome, versículo 2. Aqueles que haviam hipotecado suas propriedades para comprar comida, e os que fizeram empréstimos para pagar tributos de 40% até 50% da produção, e agora os seus filhos eram escravos dessa dívida. E o interessante e o triste nessa narrativa desses 5 versículos é de que quem impunha esse perigo eram os próprios compatriotas judeus, que impunham essas sanções, essas dificuldades àqueles que eram mais limitados financeiramente e de bens. Então, os nobres e magistrados que possuíam mais recursos acabavam colocando em perigo seus irmãos, tendo hipotecadas as suas propriedades. E quando aqueles mais pobres não conseguiam pagar a dívida que haviam assumido com aqueles que tinham mais posses, as suas propriedades eram hipotecadas para que eles pudessem até mesmo comer, e pagavam empréstimos, juros de até 40%, 50% daquilo que produziam no campo. E quando não conseguiu ainda assim pagar, os próprios filhos daqueles que estavam endividados eram entregues como pagamento de dívida para os seus compatriotas judeus. Que forma terrível de lidar com os irmãos. Precisamos ter cuidado como é que nós lidamos com aqueles que são da mesma fé. Devemos amar os nossos irmãos, e Neemias nos dá lição a respeito disso. Também no nosso encontro anterior, nós vimos que Neemias apresenta medidas contra a usura, ou seja, contra a mesquinhez daqueles nobres e magistrados. Neemias indignou-se profundamente com aqueles nobres e magistrados que exploravam os seus irmãos de cidadania, porque o próprio Neemias havia deixado o palácio do rei Artaxerxes, quando ele estava muito bem lá, com um bom alimento, com boa bebida, numa situação de segurança, no centro do mundo de então, e havia retornado por amor para servir o seu povo, enquanto ao mesmo tempo os nobres e magistrados lá exploravam o povo de Israel, que estava numa situação de miserabilidade. Neemias então repreende aqueles nobres e magistrados que exploravam seus próprios irmãos. Vimos no capítulo 5, versos 7 a 11. Os exploradores responderam dizendo: nós nos arrependemos, não iremos fazer mais isso. Porém, Neemias não confia neles. Chama os sacerdotes, os representantes religiosos, para que aqueles nobres e magistrados, legisladores, que eram exploradores, diante dos sacerdotes, simbolizando que estavam apresentando isso diante de Deus, confirmassem a sua palavra de que não fariam mais esse tipo de atitude exploratória.
Neemias, então, não estava somente preocupado em reconstruir muros, em tarefas administrativas. Ele estava preocupado em reconstruir, inclusive moralmente, o próprio povo de Deus. Por isso que a nossa lição se chama Reconstruindo Muros e Vidas para a glória de Deus. A nossa preocupação também deve ser essa, na reconstrução de vidas, da nossa própria vida pessoal e também da vida e das vidas daqueles que nos cercam, que conosco convivem no povo do Senhor. Nós baseamos a nossa lição, especialmente no último encontro, em algumas características do temor a Deus. Lembrando que o temor a Deus é essa reverência, esse sentido de culto, de glorificar a Deus, de respeitá-lo. E isso era central na vida do servo de Deus chamado Neemias. O temor de Deus, vimos, é fundamental, ele há de ser a base sobre a qual nós construímos a nossa própria vida. Então, esse temor, essa reverência, esse respeito a Deus, essa consideração para com o Senhor, deve estar na base, no fundamento sobre o qual nós estruturamos a nossa vida. Mas nós vimos também que o temor a Deus tem uma outra característica, ele é relacional. Diz respeito a uma relação nossa com Deus. Vimos que diversas vezes, no capítulo 5, por exemplo, Neemias menciona temor do nosso Deus, versículo 9, o temor do meu Deus, versículo 15 do capítulo 5. E lembramos que lá no início, no capítulo 1, verso 11, ele afirma os teus servos que agradam de temer o teu nome. Deus estava usando, portanto, Neemias para edificar o muro dele, Deus, mas o mais importante, estava usando Neemias para edificar o povo de Deus. E povo a esse a quem Neemias também amava, e por isso ele se dedicava àquele povo. A relação de Neemias, portanto, era uma relação com Deus e que tinha como consequência natural uma relação de amor também com o povo de Deus. Lembramos de João, chamado apóstolo amado, apóstolo do amor, que declara na sua primeira carta, no capítulo número 5, aliás, capítulo 4, versículos 20 e 21, né, que é uma incoerência alguém dizer que ama a Deus, mas que ao mesmo tempo odeia o seu irmão. E questiona João, como é que alguém pode amar a Deus que não vê e odiar o seu irmão a quem vê? E no verso 21 ele faz uma conclusão do seu raciocínio. Portanto, temos de Deus esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. E Neemias, de alguma forma, nos seus dias, já estava assumindo e realizando, cumprindo essa tarefa, temendo a Deus de forma relacional, relacionando-se com Deus de forma amorosa e relacionando também com o povo de Deus de forma amorosa, e assim deve também se caracterizar o nosso temor ao Senhor, em amor a Deus e amor aos filhos de Deus, que são os nossos irmãos. Nós concluímos a lição passada vendo que o temor de Deus, ele é motivacional. Neemias, ele não estava baseando-se nas circunstâncias que ele vivia para poder temer a Deus. E é interessante porque se Neemias fosse depender das circunstâncias para sentir-se motivado, ele não se sentiria motivado para temer a Deus. Ele vivia numa circunstância dentro de uma cidade destruída, de um povo também que estava destruído emocionalmente, espiritualmente. Neemias estava trabalhando e tendo que trabalhar arduamente. Neemias tinha a perseguição das pessoas que eram de fora, simbolizadas ali por Sanbalat, Tobias e Gesem. Havia também inimigos dentro do próprio povo de Deus contra Neemias. Havia aqueles nobres e magistrados judeus que estavam explorando o povo. As circunstâncias eram contrárias. E Neemias não podia depender das circunstâncias para se sentir motivado a temer a Deus. Minha irmã e meu irmão, isso é uma palavra pessoal para mim e para você. Nós não podemos basear o nosso temor a Deus nas circunstâncias que nos cercam. Por exemplo, nós vivemos hoje, não só no Brasil, mas no mundo, uma circunstância terrível com essa pandemia, com esse surto de coronavírus.
temos que ficar grande parte do tempo em isolamento social ou trabalharmos nos expondo em público quando necessário, em circunstâncias em que a nossa própria vida é colocada em risco. Se fôssemos depender das circunstâncias para temermos a Deus, nós estaríamos numa situação extremamente difícil. Neemias não foi motivado pelas circunstâncias em redor dele. Ele sentiu-se motivado pelo temor, pela reverência, pelo respeito que ele tinha ao Senhor, independente das circunstâncias, e assim também é de ser comigo e é de ser com você. Meu irmão, minha irmã, tema a Deus, respeite a Deus, reverencie a Deus, o honre e o cultue, independente das circunstâncias nas quais você se encontra. E assim como ocorreu com Neemias, frequentemente as circunstâncias na nossa vida serão contrárias. E a despeito das circunstâncias contrárias, devemos continuar motivados a temer a Deus. Neemias foi motivado a um sacrifício radical, ele contribuiu generosamente, ele tinha condições de cobrar até tributos, porque ele era o governador, nomeado pelo próprio rei Artaxerxes para governar Jerusalém. Ele tinha, portanto, como cobrar recebimento por aquela função, que era algo natural que os governadores recebiam, mas ao invés de cobrar, ele foi generoso. Ele deu dos seus bens, os versículos 14 a 19 do capítulo 5 descrevem isso. Ao invés de cobrar, ele estava dando, não estava exigindo salário, ele estava trabalhando e se envolvendo, ele foi generoso. E também foi motivado por uma perseverança inabalável. Capítulo 6 de Neemias, ele conclui afirmando que depois de 10 meses de ter ouvido lá na cidadela de Suzã a informação de que o povo estava em terrível situação e a cidade em desolação, depois de 10 vezes de ouvir esse recado de Anani, estava sendo concluída aquela etapa de reconstrução dos muros, que levou 52 dias para que eles fossem levantados. Hoje nós damos conclusão a essas 4 características do temor a Deus que nós podemos ver no livro de Neemias, descrevendo que o temor a Deus ele é resignacional. O que é que quer dizer isso, pastor? Resignacional vem da palavra resignação. O que é uma pessoa resignada? O que é resignação? Resignação, diz o dicionário, é submissão à vontade de alguém, ou até o próprio destino. É conformar-se sem se opor. E aqui conformar não é a pessoa aceitar de qualquer maneira, mas é tomar a forma, conforme, tomar a forma. É a pessoa tomar a forma sem se opor. É não apresentar resistência e nem oposição. É aceitar sem questionar. Como é que nós podemos colocar esse termo resignacional ou resignação dentro da ação de Neemias? Voltemos às definições da palavra. Neemias, portanto, ele submeteu-se à vontade de alguém, e esse alguém era Deus. E ao destino, qual o destino dele? O destino traçado por Deus de que ele trabalhasse na reconstrução dos muros. Ele submeteu-se a isso. É conformar-se sem se opor. Neemias tomou a forma daquilo que era o desígnio de Deus para a vida dele, sem apresentar oposição a Deus. Resignação. Neemias aceitou sem questionar. Deus deu-lhe a missão e ele não questionou aquilo que era a vontade e o propósito de Deus para a sua vida, antes se dispôs. Por que ele fez isso? Porque ele foi temente a Deus. A realidade é que nós nem sabemos se o povo estava consciente, com clareza, daquilo que Deus havia colocado no coração de Neemias. Capítulo 5, no versículo 19, Neemias ora a Deus: lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Ele não tinha certeza se o povo sabia, mas ele tinha certeza e a preocupação de agir no temor do Senhor e de se resignar no temor do Senhor. Participei de um congresso de seminários batistas do Brasil, em que um dos preletores, pastor Ricardo Agreste,
contou na sua preleção uma ilustração que foi um fato verídico que ele mesmo presenciou. Disse o pastor Ricardo que estava num culto de aniversário, onde ele havia sido o preletor daquele evento, e durante aquele culto, ele estava sentado já após pregar na congregação, nos primeiros bancos, e o pastor do culto começou a destacar algumas pessoas que haviam trabalhado de maneira dedicada para a realização daquele evento de aniversário. E começou a citar um e outro, e um e outro, e um e outro, e um e outro. E uma senhora que estava sentada ao lado desse pregador, que havia sido o orador do culto, resmungou entre os dentes: também, ano que vem, não vai ter bolo. Porque aquela senhora havia sido aquela que havia confeccionado o bolo do aniversário da igreja, e como o pastor havia se esquecido de destacá-la pela sua contribuição, ela revoltou-se no seu coração contra aquilo. O interessante, voltando ao livro de Neemias, que Neemias não estava preocupado com o reconhecimento, em fazer propaganda do plano de ação dele, do patrocínio que ele fez com seus próprios recursos pessoais, do quanto que ele abriu mão financeiramente de receber os proventos de um governador. Não havia cartaz de propaganda nos bois, nas ovelhas, dizendo generosamente doado pelo governador Neemias. Não. Neemias estava buscando a aprovação do Senhor e só se preocupava com aquilo que Deus pensava a respeito dele. Um texto interessantíssimo que nós temos nas Escrituras é no Salmo 147, no versículo 11. Você pode abrir aí na sua Bíblia, Salmo 147, versículo 11. Nesse texto das Escrituras, Salmo 147, 11, diz assim o salmista: o Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. A mãe abraçou e elogiou a sua filhinha após a apresentação de balé. Você já foi na apresentação de balé? Ou você talvez tenha uma filha que faz balé? Então, a menininha se apresentou no balé e após a apresentação, a mãe se aproximou da filha, elogiou a sua filha e disse assim: ó, todas as pessoas estão achando que você foi maravilhosa, minha filha. E a menininha séria olhou para a mãe e perguntou assim: e o que é que a senhora acha? E o que é que a senhora acha? Podiam todas as pessoas estarem achando que ela havia sido maravilhosa, que a sua apresentação tinha sido sublime. Mas para aquela menininha, o que importava era a avaliação da sua mamãe. Nós temos que nos preocupar, meus irmãos, com a avaliação de Deus a nosso respeito. Ainda que possamos receber elogios, palavras de consideração e de apreço de várias pessoas, o que mais importa para nós deve ser a avaliação que Deus faz de nós. Neemias temia a Deus e esse temor a Deus era resignacional. Ele se submetia à vontade de Deus, não apresentava resistência nem oposição a Deus, e o seu desejo era que Deus o aprovasse, que Deus considerasse aquilo que ele fez como sendo valioso, e assim deve ser também em relação a nós. Como é que Deus tem nos avaliado? Então, os capítulos 5 e 6 de Neemias, bem como todo o livro, são pontuados com orações muito curtas, chamadas de orações flecha. É interessante essa questão das orações flecha no livro de Neemias, e nós a temos destacadas nesses textos aí mencionados, capítulo 5, versículo 19, e no capítulo 6, versos 9 e 14. Vejamos aqui no texto das Escrituras essas passagens que mencionam isso. Primeiro, capítulo 5,
e o verso de número 19. Vamos prosseguir aqui em Neemias capítulo 5 e vamos chegar ao texto de referência. E ele está aqui, inclusive, marcado para que seja facilitada a nossa identificação. Então, no versículo 19, diz assim Neemias: lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo que fiz por este povo. Ele clama a Deus, pedindo ao Senhor que ele, o Senhor, se lembre dele. Neemias está vivendo a vida, o dia a dia, as experiências, declarando ali que ele não exigiu que ele tinha direito como governador, e então interrompe aquela conversa com os nobres e magistrados e ora. É oração imediata. Depois, no capítulo 6, nos versículos 9 e 14, nós vamos ter mais orações flecha. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Ali, nessa passagem, Neemias está em conflito com os seus adversários, com os seus oponentes, que queriam amedrontá-lo. E ele interrompe aquela interlocução, aquela experiência conflituosa e ora a Deus. Ó Deus, fortalece as minhas mãos. E prossegue também, destacado aqui na imagem, mais uma oração flecha de Neemias. Ele está no meio também do conflito com aqueles que queriam atacá-lo e afrontá-lo em relação à reputação que ele tinha, e declara no capítulo 6, versículo 14: lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa Noadia e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. Neemias demonstra claramente como era a sua resignação, o seu desejo de viver dentro da vontade de Deus, através dessas orações que ele fazia. Ou seja, ele estava sempre em espírito de oração. Não precisava ir para um quarto, fechar a porta necessariamente, mas ele, no meio dos conflitos, das situações, ele orava e falava com Deus. O nosso Senhor Jesus frequentemente era assim também. Ele interrompia interlocuções que ele tinha com as pessoas e falava com Deus. Nós precisamos aprender com Neemias a também fazermos essas orações flecha. Por que são chamadas de orações flecha? São aquelas orações rápidas que você tira como que dá o jave e já manda a oração, já manda a comunicação para Deus, no meio de circunstâncias nas quais você está vivendo, ainda que não falando de forma audível, mas você já está em espírito de oração. E é isso que Paulo adverte-nos: orai sem cessar. Ou seja, viva de tal forma que a sua vida seja uma constante oração. Vivendo em espírito de oração, sempre em comunicação com Deus. A resignação, essa conformidade com a vontade de Deus no coração de Neemias, se representava inclusive por meio de suas orações flecha. Isso talvez seja o mais revelador do temor ao Senhor de Neemias, porque ele está constantemente olhando para o Senhor, clamando por fortalecimento, clamando por segurança e até por vingança. Quando ele não se vinga por si mesmo, mas ele coloca a situação nas mãos do Senhor. Porque o desejo dele, como nós já lemos no Salmo 47, é agradar a Deus. O temor a Deus é resignacional. Matthew Henry foi um pastor presbiteriano e também comentarista da Bíblia, e ele fez uma declaração interessante a respeito dessa resignação, ou conformidade sem oposição à vontade de Deus. Se o homem se esquecer de mim, meu Deus se lembrará de mim. E eu não desejo mais do que isso, porque ele se preocupa comigo. E é isso a minha felicidade. Assim também deve ser a nossa felicidade. Como disse o salmista, Deus se agrada daqueles que o temem. E isso deve ser a nossa felicidade, saber que Deus se agrada de nós. Logo, a nossa autoestima não pode se achar diretamente relacionada ao que os outros pensam a nosso respeito. Neemias
ele buscou somente a aprovação de Deus. Se você viver preocupado e querendo a aprovação das pessoas, você vai ser uma pessoa muito infeliz e não vai conseguir servir a Deus. Lembremos do que Paulo disse na palavra do Senhor: se eu quisesse agradar a homens, eu não seria servo de Deus. E o mesmo será assim conosco. Não nos resignemos, não nos conformemos à vontade dos homens, mas sim à vontade de Deus. A graça de Deus, o favor de Deus, nos ensina a nos livrar de nossos temores. Podemos declarar, portanto, que são temores dos quais o temor a Deus nos liberta. Ou seja, há medos que nós podemos sentir, que o temor, a reverência, o respeito de Deus nos liberta desses medos. Que medos são esses? Existem aqueles temores ou medos autopromocionais. O que você quer dizer com essa expressão? Autopromocional é o desejo de se autopromover. É o desejo de fazer-se destacado, conhecido, valorizado. E fazer isso por si mesmo. E não ser algo que foi feito por Deus. Frequentemente, nós nos sentimos desejosos e tentados a nos autopromover. Neemias, portanto, ele se recusou a ser dirigido por esses desejos que sempre acompanham o avançar na vida. E ele teve uma oportunidade de ouro de avançar. E de avançar em algumas áreas que poderiam fazer com que ele se autopromovesse. Ele teve uma possibilidade de avançar financeiramente, e nós vimos isso no capítulo 5, no versos 4 a 19, ele era governador, podia receber como governador, ele podia receber tributos como governador, mas ele não fez isso para, de alguma forma, desejar avançar financeiramente, receber, antes ele até deu dos seus próprios bens, ele foi alguém que deu ao invés de emprestar. Os nobres governadores emprestaram a juros altos, ele não, ele deu. Ele sacrificou-se ao invés de coletar. E até do seu próprio salário ele abriu mão por temor de Deus. E nesse exato momento, né, nós pensamos a respeito disso. Tenho buscado me autopromover financeiramente. Lembremos que o Senhor Jesus disse, de acordo com Mateus 6, capítulo 6, verso 21, se você verificar aí na sua Bíblia, Mateus 6, 21, onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O que é que está guiando a sua vida? O que é que está guiando as suas finanças? São esses temores autopromocionais. Você está mais desejoso a ter vantagens pessoais financeiras ou está sendo conduzido com liberalidade na sua vida? Numa das igrejas que pastoreei, tive uma ovelha, um membro da igreja, que ela se aproximava de mim e dizia: pastor, a igreja está precisando de alguma coisa, de adquirir alguma coisa? Por favor. Quando a igreja, assim que a igreja sentiu a necessidade, quando a igreja precisou adquirir um púlpito novo, e eu compartilhei com aquela irmã aquela necessidade, e ela se dispôs a doar esse item para a igreja, que felicidade ela sentiu no seu coração de poder participar. Temores autopromocionais não devem conduzir-nos na nossa vida, tentar se autopromover financeiramente, mas devemos agir com liberalidade, porque onde estiver o nosso tesouro estará o nosso coração. Há também o temor vocacional. Qual era a vocação que Neemias teve? A vocação dele foi para reconstruir os muros de Jerusalém. E ele estava disposto a pôr em risco, a comprometer
o seu empreendimento. Como? Não ficando no pedestal e dando ordens ao povo, mas trabalhando lado a lado. Trabalhando lado a lado com seus maiores contribuidores, com seus maiores líderes, exigindo generosidade de nobres e sacerdotes, e magistrados, aliás, trabalhando com o pessoal mais simples da limpeza, ombro a ombro, lado D, ao lado D, ao lado D. Quando nós vemos essa ação de Neemias na sua vocação, nós podemos nos auto-questionar. O que é que está dirigindo, conduzindo as nossas ambições e o nosso trabalho e a nossa própria vocação? Será que é o nosso desejo de nos autopromovermos? Como é que nós trabalhamos no nosso próprio serviço, né, quando é remunerado, ou no nosso próprio serviço voluntário não remunerado? E será que nós nos ressentimos no exercício da vocação com alguém que possa estar competindo? Certa vez, um jovem compartilhou comigo, um jovem membro de uma igreja à altura, né, que ele foi convidado por uma líder daquela igreja e de idade mais avançada a que unissem forças para agirem como juventude daquela igreja e aquela senhora da igreja, para coibirem uma liderança que estava emergindo de uma outra família dentro da própria igreja. Conflitos de liderança, de interesse dentro da própria igreja. Que tristeza. Neemias estava numa função gigantesca. Era uma tarefa enorme reconstruir os muros. Era uma vocação que Deus havia lhe dado. Mas Deus considerou Neemias. É maior do que essa tarefa que eu recebi das mãos dele. Assim também, meu irmão, minha irmã, a tarefa que Deus lhe concedeu é grande. Mas Deus é maior do que ela e vai ajudá-los. Os trabalhos são todos importantes, mas Deus, ele é mais importante. E Neemias fez com que houvesse no seu coração a consideração de que o Senhor era maior do que a vocação que ele havia recebido, e ele trabalhava para cumprir essa vocação dentro da vontade de Deus. Em relação também a esse desejo de se autopromover, Deus nos liberta desse desejo de autopromoção política e social. Neemias, ele tinha chance de ultrapassar aqueles nobres e magistrados que já estavam lá tendo domínio sobre o povo. Mas, no entanto, ele estava constantemente se fazendo o menor de todos, servo de todos. Quando a pessoa quer se autopromover, política ou socialmente, normalmente ela vai usar as pessoas nesse seu desejo, ao invés de amar as pessoas. Então, nós temos que ser muito seletivos e cuidadosos em relação daquilo e de quem é útil no serviço para Deus. Na realidade, o temor ao Senhor significa que não temos nós que escolher a quem agradar e a quem ofender. Isso não é escolha nossa. Neemias não estava bajulando ninguém. Ele não estava tentando subir degraus numa escada político-social. Ele estava optando, até algumas vezes, por ser solitário ou por ser mal compreendido nas suas ações, contanto que ele estivesse agradando a Deus. Em certa ocasião, um aluno do seminário aproximou-se de mim e fez uma declaração que eu nunca consegui mais esquecer. Ele tinha uma veia de envolvimento político e disse assim: pastor, eu tenho uma dificuldade. Sempre que chega período de eleição, eu não consigo dar continuidade ao meu estudo no seminário. Porque eu fico muito envolvido com essa questão da política. E disse ele, quando eu entro num culto, numa época de política, ao invés de eu conseguir cultuar a Deus, eu fico imaginando, será quantos votos que eu consigo aqui, nessa igreja? E isso é triste, né? E ele se sentia escravizado
por esse desejo de autopromoção política e social. A graça do nosso Senhor nos ensinou a nos libertarmos destas coisas, do desejo de autopromoção. E isso talvez seja a forma mais traiçoeira e subliminar, quando usamos as coisas de Deus para nos autopromovermos. E isso ia ser muito fácil para Neemias usar as coisas de Deus para se autopromover, mas ele não quis fazer isso. Uma família de 4 filhos se mudou para um subúrbio e aquela criança, né, mais nova, ela estava muito resistente com aquela mudança. Mas aquele menininho surpreendeu a sua mãe. Quando no dia que se aproximava o seu aniversário, ele disse assim: mamãe, eu posso usar o dinheiro que a senhora ia fazer uma festinha para mim, para eu comprar presentes para as crianças pobres aqui dessa comunidade? E a mãe ficou toda feliz por aquele desejo no coração do menino, né? E quando ela estava quase ouvindo os anjos cantando aleluia, o menininho disse para ela assim: mamãe, depois que eu fizer essas doações, eu posso tirar foto e colocar no Facebook para todo mundo ver o que eu fiz? Autopromoção. Nem mesmo não quis usar isso. Ele não tirou fotos, nem fez vídeos para colocar no Facebook dos seus dias. Ele não quis contar para todo mundo. Ele quis antes fazer aquilo que ele fez no temor do nosso Senhor. E, meus irmãos, é muito difícil, né? Nós não temos esse desejo de autopromoção. Mas lembram que o nosso Senhor Jesus nos ensinou? Jesus nos ensinou a, quando nós orarmos, entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta e orarmos ao Pai que está em secreto. E criticou os fariseus que iam para as esquinas das ruas para fazer as suas orações com o objetivo de serem vistos pelos homens. Jesus nos ensinou a, quando contribuirmos, a nossa mão direita e esquerda não estarem sabendo uma o que a outra está fazendo. Quanto mais contar para os outros. Jesus nos ensinou também a, quando nós jejuarmos, a lavarmos o nosso rosto e não darmos a impressão para os outros: coitado de mim, eu sou espiritual, eu estou jejuando, eu estou morrendo de fome. Não dê a aparência para os outros. Faça isso como sendo um negócio seu com Deus, você e Deus. Não se autopromover socialmente, até na sociedade que é a igreja, querer apresentar que você é mais espiritual do que os outros, porque você faz isso, que você faz aquilo, que você ora, que você contribui, que você jejua. Em Colossenses capítulo temendo ao Senhor. Vou repetir: não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Lemos nesse dizer de Paulo a filosofia de Neemias, tantos anos antes. Não queria distribuir folhetos, panfletos, não queriam colocar outdoors. Ele não queria se autopromover socialmente. Por que não precisamos querer nos promover? Porque é Deus quem nos ajuda. Em Isaías, capítulo 41, no verso 13, o profeta afirma assim, Isaías 41, 13, anote aí: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Neemias, portanto, ele olhava para o Deus que o ajudava e tinha a convicção de que aquilo que ele realizava era porque Deus o ajudava. Podemos aplicar para a nossa vida declarando que nós não temos necessidade de autopromoção. Deus, ele está operando, Deus está trabalhando. E Neemias foi libertado desse temor autopromocional. E também há um outro tipo de temor que nós devemos nos libertar dele. E que tipo de temor é esse? O temor a Deus nos liberta dos temores autopromocionais. E também dos
temores autoprotecionais. Quando eu quero me proteger, e ao tentar me proteger, eu acabo não fazendo a vontade de Deus. O que quer dizer um temor autoprotecional? É não tentar avançar, mas apenas tentar se proteger, apenas tentar sobreviver. Alguns dos ataques que Neemias sofreu eram ameaças mesmo de morte. Vamos acompanhar aí em Neemias capítulo 6, dos versos 10 a 14. Neemias 6, de 10 a 14. Voltar um pouquinho aqui para a gente começar no versículo de número 10. Vamos ver o que diz as Escrituras Sagradas nesse texto de Neemias, capítulo de número 10. A partir do capítulo de número 10 de Neemias, a gente vai ler assim. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse, homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma eu entrarei. E aí no versículo de número 12 a gente vai ler. Então percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Para isto o subornaram, para me amedrontar, e para que fazendo isso eu viesse a pecar, para que pudessem atacar a minha reputação e me afrontar. E aí faz uma oração flecha, Neemias. Lembra-te, meu Deus, de Tobias, de Sambalate, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa Noadia e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. Temor a Deus nos liberta dos temores autopromocionais. Qual era a intenção dessas palavras proféticas que ele recebeu? Vai lá, Neemias, entra no templo e se resguarda dentro do templo. Mas qual era a ideia dessas pessoas? O objetivo era de que Neemias entrasse no templo, e não era a função dele, ele era governador, ele não era sacerdote, logo ele não poderia entrar no templo, era um local reservado para os sacerdotes, e ao fazer isso, ele estaria pecando contra Deus. Que situação Neemias enfrentava? Não bastasse os inimigos de fora, Neemias também tinha os inimigos de dentro. Até profetisa estava se levantando contra ele, querendo fazê-lo pecar. Havia sido ela subornada com o objetivo de fazer assim. E Neemias estava atento a essa realidade. Tobias e Sambalate haviam subornado a profetisa para que ela fizesse essa profecia de que Neemias tinha que entrar no templo para se proteger. É triste, né? As dificuldades que Neemias enfrentou. Lembra que a gente falou que Neemias não podia depender das circunstâncias, mas que ele tinha que estar temendo a Deus e motivado ao serviço pelo temor a Deus e não pelas circunstâncias? Em 2 Coríntios capítulo 11, dos versos 16 a 33, Paulo descreve os sofrimentos pelos quais ele passou por amor ao Evangelho. Alguém pode dizer, mas amando o Evangelho você vai sofrer? Aí nós recordamos do que Jesus disse lá em Mateus 5. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e mentindo, disserem toda sorte de mal contra vós por causa do meu nome. Vocês são bem-aventurados, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então perseguiram os profetas, perseguiram a Neemias e perseguiram a Paulo, que em 2 Coríntios 11 descreve os sofrimentos pelos quais ele passou por amor ao Evangelho. E o que eu queria destacar nesses sofrimentos que Paulo enfrentou está no final do versículo número 26, quando ele fala, o apóstolo,
perigos entre os falsos irmãos. Não perigo entre os irmãos em Cristo, mas entre os falsos, os autodeclarados e falsos irmãos. Perigos dentro do próprio ambiente do povo de Deus, mas perigos infligidos por aqueles que se autodeclaram, mas não são servos de Deus, são falsos irmãos. Neemias estava enfrentando perigos de fora, de Tobias, de Sambalate, mas também perigos de dentro do próprio povo ao qual ele foi chamado com o objetivo de reconstituí-los como nação. Nobres e magistrados exploradores. Agora até profetiza se levantando com profecias falsas para fazer Neemias pecar. Que tristeza! No versículo 11, que nós lemos do capítulo 6, ele diz: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. E no versículo número 13, ele declarou, subornaram para me atemorizar, para que eu assim viesse a proceder e a pecar. Para que tivesse motivo de me inflamar. O maior medo que Neemias tinha era de desagradar a Deus, era de pecar, era de ofender a Deus e assim desonrar a Deus e a missão que ele havia recebido do coração de Deus. Temor autoprotecional. Ao invés de querer proteger a sua vida, nem mesmo não temia perder a sua vida. Lembra que Jesus declarou lá em Mateus 10, 28? Não temais os que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Jesus já preparava os seus seguidores para a perseguição que sofreriam. Temei antes, disse Jesus, completando seu raciocínio, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Isso é, temam a Deus. Deus é aquele que é poderoso para enviar alguém, que tem autoridade para enviar alguém para o inferno. Temam a Deus. Não temam aqueles que podem matar o seu corpo. Neemias não temeu aqueles que queriam fazer-lhe mal. De dentro do povo, de fora do povo. Ele não quis se proteger. Eu vou proteger a minha vida para eu não morrer. Eu vou proteger a minha vida para eu não ser mal visto pelas pessoas. Não se preocupou com isso. Você se sente liberto desses temores que podem conduzi-lo a querer se proteger, inclusive se proteger não fazendo a vontade de Deus, aquilo que Deus designou para você fazer? Mas o temor a Deus, ele nos liberta desses temores autopromocionais. Uma ilustração. João Crisóstomo foi um bispo de Constantinopla, que pregava a palavra de Deus como um cristão. E a imperatriz Eudóxia usou do seu poder de imperatriz, de soberana, para dissuadir João Crisóstomo de continuar a sua empreitada de pregação do Evangelho. Essa imagem que tem aí apresentada representa o julgamento de João Crisóstomo por Eudóxia. E é interessante que, por volta do ano 400, ele era conhecido, João Crisóstomo, como boca de ouro, pela sua forma de pregar o Evangelho. Quando ele foi levado perante a imperatriz para ser julgado, ele foi ameaçado por Eudóxia. E aqui a gente vai ver uma reprodução do diálogo entre ambos nesse julgamento. A imperatriz Eudóxia declarou: eu vou bani-lo, caso insista em ser um pregador cristão independente. A resposta de Crisóstomo: você não pode me banir, pois este mundo é a casa de Deus. Então, para onde ele iria enviá-lo? Para qualquer lugar que ele fosse enviado, você não tem condições de me matar, porque a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Um cristão é imortal. Podem tirar sua vida física, mas a vida eterna
A vida na essência está escondida com Cristo em Deus. Era a convicção de Crisóstomo e deve ser a convicção de todos nós. E prossegue o diálogo. Eudóxia, a imperatriz, declarou para Crisóstomo: vou tomar os teus tesouros, os seus bens. E veja a resposta do bispo: não, você não pode, porque o meu tesouro está nos céus e meu coração está lá também. Como é que ela iria roubar os tesouros dos céus? Jesus nos ensinou a fazer isso, né? A juntar tesouros nos céus, aonde a traça não pode correr, nem a ferrugem pode de alguma maneira consumir. Então a imperatriz Eudóxia fez mais uma investida. Mas eu vou separá-lo dos seus amigos, e você ficará sem nenhum amigo sequer. E a resposta de João Crisóstomo: não, você não pode, porque eu tenho um amigo, um A maiúsculo, um amigo no céu, de quem você não pode me separar. E eu te desafio, disse Crisóstomo a Eudóxia, pois não há nada que você possa fazer para me prejudicar. Que discurso lindo de João Crisóstomo. Não há nada que alguém possa fazer contra um servo de Deus na essência da sua vida como um seguidor do Senhor. Então, o temor a Deus faz com que nós superemos o medo, temor autoprotecional e o temor autoprotecional. Eles ambos compartilham a rota do si, ou seja, do si mesmo, e do eu. Quais são as questões envolvidas quando nós queremos nos promover e nos proteger? E eu? E o que eu quero? E o que eu preciso? E o que eu mereço? E o que Em Eclesiastes 12, 13, nós lemos assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma, o resumo, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Neemias foi alguém que viveu no temor do Senhor. E as palavras do sábio Salomão descrevem nesse texto de Eclesiastes 12, 13, esse resumo da vida. Já idoso, em idade avançada, no seu livro da sabedoria, e é um livro de sabedoria, Eclesiastes, descreve Salomão que o resumo da vida é esse: teme a Deus e guarda seus mandamentos. Esse é o dever de toda pessoa. E o próprio Salomão já havia descrito em Provérbios que não somente o fim da vida, como ele diz em Eclesiastes, mas que o princípio também é temer a Deus. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, Provérbios 1:7. Então, com a conclusão que nós chegamos é que na vida, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, são o temor ao Senhor. Esse é o dever de todo homem, de toda mulher. Do princípio ao fim, temer a Deus, nos descreve o livro da sabedoria. Sendo assim, nós chegamos a uma conclusão. Neemias, nós aprendemos com ele, e ele olhava para o Messias que havia de vir. E nós podemos, ao analisar Neemias, contemplarmos Jesus Cristo, que é o maior exemplo nosso de como temer a Deus em um mundo em pecado. Ele, Cristo, deixou o palácio, não do rei Artaxerxes, deixou o palácio celestial, preocupado com o seu povo
não somente com Israel, mas com todas as pessoas do mundo, e veio aqui para encontrar-nos em ruína, em destruição, em miséria espiritual, emocional e moral. Cristo foi mal entendido. Neemias foi mal entendido pelos seus. Cristo foi mal entendido, mal compreendido na missão que ele veio realizar. Mas ele não deixou de cumpri-la apesar disso. Não foi influenciado pelas circunstâncias contrárias. Cristo sofreu perseguição, inclusive do seu próprio povo. Cristo sacrificou-se nesse mundo em pecado e morreu no meu lugar, no seu lugar, para conceder-nos a salvação. E retornou à glória celestial após morrer no nosso lugar, nos substituindo, não para reconstruir uma Jerusalém física terrena, mas a Jerusalém celestial. Ele avisou que foi preparar-nos lugar e declarou que lá há muitas moradas. Você já é um membro da cidadania dos céus? Seu nome já está escrito no livro da vida, na Jerusalém celestial. Você já está protegido dentro da cidadania do nosso Deus, na Jerusalém do alto. Você está no processo de reconstrução dos muros, de santificação, de separação para Deus, e está nesse processo atuando junto com seu irmão, com a sua irmã, ao lado de, ao lado de, ao lado de, fazendo com que sejam elevadas essas questões da moralidade do povo do Senhor. Você é alguém que fica ligado às circunstâncias e depende delas para poder temer ao Senhor? Ou é alguém que teme a Deus independente das circunstâncias? Será que nós somos aqueles que estamos desejando nos autopromover, inclusive quando realizamos a obra de Deus? Ou nos autoproteger para não realizarmos a obra de Deus com medo de represálias e perseguições? Ou somos pessoas que, libertas desses temores, tememos a Deus de forma basilar, relacional, motivacional e resignacional? Para isso, nós temos Cristo como nosso maior exemplo de como é temer a Deus em um mundo em pecado. Vamos orar? Feche seus olhos e falemos com Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por essas lições que falam ao nosso coração, porque semelhantemente aos dias de Neemias, nós também vivemos hoje no mundo em pecado. E como nós precisamos do Senhor para nos portarmos em temor. Sabemos, ó Deus, que Tu te agradas daqueles que te temem. E te clamamos, Senhor, nos ajuda a nos mantermos em temor a Ti, capacitados pelo Teu Santo Espírito para tal. Abençoa, Senhor Deus, cada um que está ouvindo e participando efetivamente dessa oração. Ajuda-nos, ó Deus, a não sermos dependentes das circunstâncias, mas que o temor ao Senhor faça-nos permanecermos firmes, mesmo em meio às circunstâncias contrárias, sabendo que o Senhor é aquele que nos ajuda. E é em nome de Cristo, o nosso maior exemplo e o nosso Salvador e Senhor, é que nós a Ti oramos. Amém. Próximo domingo, com a permissão de Deus, estaremos iniciando uma nova lição, será a lição número 4. E daremos continuidade às nossas reflexões a respeito do livro de Neemias e aprendendo com o servo de Deus como nos portarmos na presença de Deus e, acima de tudo, olhando para Cristo como o nosso maior exemplo. Então, que tenhamos todos uma abençoada sequência de domingo.
temos como Igreja Batista em Morada do Vale o nosso compromisso de cultuarmos a Deus nesta noite, às 19h30, o nosso culto pela live, o nosso pastor Luciano Garcia, e estamos todos, então, com esse compromisso de participar como membros da igreja, e aqueles que são nossos convidados recebem esse convite caloroso, às 19h30, também aqui na página do Facebook da Igreja Batista em Morada do Vale, o nosso culto tão merecido ao nosso Deus, a quem nós tememos e tememos com prazer e com alegria. Feliz domingo para você na presença do nosso Deus. Com a permissão dele, nós nos encontramos logo mais às 19h30, aqui mesmo no Facebook, nessa página da Igreja Batista em Morada do Vale. Que Deus a todos nós abençoe. Amém.